Olá, nono ano, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa aula de filosofia. Nós estamos na página 68 do livro de vocês, porque desde a aula passada nós começamos um novo tópico, um novo conteúdo, falando a respeito do trabalho. Na aula anterior, nós vimos esse comecinho aqui da página 68, o trabalho forma o jovem, falando um pouquinho a respeito de como o trabalho é importante na formação do jovem, E como atividade para vocês, eu passei a música Construção de Chico Buarque para que vocês ouvissem a música e depois analisassem a letra dela. E junto com a música, junto com a análise, eu passei 10 questões. Então, eu ainda estou à espera dessa atividade em específico, porque como ela é uma interpretação a respeito da música, boa parte das respostas são pessoais. Então, para que eu faça a discussão com vocês, eu gostaria de, pelo menos, receber a atividade de uma parte da turma. E, infelizmente, até agora eu tenho recebido poucas atividades, a respeito da nossa última aula. Então, por favor, peço que vocês enviem a atividade que eu passei na aula anterior, para que posteriormente, na aula seguinte, quem sabe a gente possa discutir as questões, fazer uma espécie de correção dessas questões. Então, hoje, nós começaremos no tópico Direito ao Trabalho, que se encontra aí na página 68. Então, por favor, pegue o seu livro, abra na página 68, para que você consiga acompanhar juntamente comigo, tá? Esse tópico. Então, o que fala o direito ao trabalho? Trabalhar, gente, além de ser uma obrigação de todo cidadão e um dever, moral de todo cidadão, também é um direito conquistado, porque, como vocês sabem, nem sempre no Brasil houve esse trabalho formal, esse trabalho legalizado. Nós passamos por um regime de escravidão, por exemplo, lá no início da colonização. Depois passamos por trabalhos, digamos que insalubres, trabalhos que não valorizavam a figura do trabalhador. Isso lá no período da produção de café, por exemplo, E no período de industrialização, no início da industrialização do Brasil, no início da urbanização do Brasil, o trabalho não era valorizado. Então as pessoas não tinham direitos, não tinham garantias, não existia a carteira de trabalho, não existiam os órgãos de defesa do trabalhador, por assim dizer. Então não existia nenhuma dessas estruturas que vocês conhecem hoje, ou que vocês já ouviram falar hoje. Então o trabalho legalizado, ele também é uma conquista. Ele também é uma garantia de direito que foi conquistada com muito esforço, com muita dedicação de inúmeros trabalhadores que vieram antes da gente. Então o que é que nos diz o texto? O acesso ao trabalho é um direito civil e político e uma real possibilidade de exercer a cidadania. Além disso, o trabalho é o espaço por excelência de formar identidade, de estabelecer relações, ter participação social e do exercício do poder político. No entanto, a redimensionalização que o capitalismo oferece ao mundo do trabalho coloca em xeque o direito do trabalhador e seu direito ao trabalho. Diante do processo de reestruturação industrial, os jovens enfrentam os mesmos problemas que afetam os trabalhadores em geral, mas sua situação é consideravelmente agravada por serem novos, pela possibilidade de convocação para o serviço militar obrigatório e pela alegada falta de qualificação e treinamento profissional. Então, o que nós estamos vendo aqui no início do nosso texto? Que o trabalho ele é extremamente importante para formar o cidadão, como eu falo para vocês desde o início da aula. E nesse caso,
nós temos duas visões, digamos assim. Nós temos a visão de que o trabalho é uma boa ferramenta de formação para o jovem, como para qualquer outro indivíduo, qualquer outro cidadão. Mas, por outro lado, nós temos o processo de globalização, que é o que nós estamos vivenciando há pelo menos 2 séculos, né? Teve seu início e nós provavelmente estamos vivendo o ápice da globalização. E o que acontece nesse processo? Nesse processo, as grandes indústrias, os empregadores, quem vai contratar a pessoa, ele está em busca de um profissional extremamente capacitado. A lista de atributos de qualidade que um profissional deve ter hoje para ser aceito no mercado de trabalho é enorme. Você precisa ter vários anos de experiência, você precisa ter um currículo impecável, com graduação, com pós-graduação, que dirá mestrado, doutorado. Você precisa ter conhecimento da empresa, você precisa ter boa relação pessoal. Como eu falei anteriormente, precisa ter a questão da qualificação, precisa também, da mesma forma, né, com a igual medida, ter anos de experiência em uma outra empresa. E isso é extremamente difícil do jovem conseguir alcançar. Por quê? Porque o jovem está iniciando no mercado de trabalho agora. O jovem está buscando a sua qualificação profissional agora. Ele precisa ser aceito em algum trabalho para poder ganhar a experiência que ele precisa ter para colocar no currículo. E tudo isso está acontecendo para o jovem agora. Então é muito contraditório para o jovem o mercado de trabalho, ou exercer esse direito ao trabalho. Por quê? As empresas não querem contratar pessoas que não tenham experiência, não querem contratar pessoas que tenham uma baixa formação, digamos assim, ou que estejam se formando em alguma área. E para o jovem é tudo isso que ele pode dispor. Na verdade é só isso que ele pode dispor. Porque nesse momento ele ainda está em busca de crescer. Ele ainda está em busca de oportunidade, ele ainda não tem a formação completa, então ele ainda está estudando para isso. Ele não tem anos de experiência nas empresas porque ele é jovem. Então agora que ele vai construir a sua experiência profissional. Então vejam, é como se estivessem sendo cobrados inúmeros fatores, mas que para os jovens isso é extremamente difícil de cumprir, porque não coincide com a realidade, né? Não bate com o dia a dia do jovem. Enfim, continuando. Vivem, portanto, a contraditória experiência de serem empurrados para o mercado de trabalho e de serem recusados por ele. Então todo mundo diz, o jovem precisa trabalhar, precisa arranjar um emprego, precisa se aventurar no mercado de trabalho, precisa distribuir o currículo. E aí o jovem vai e faz tudo isso. Se aventura no mercado de trabalho, distribui o seu currículo, porém, quando ele chega na entrevista, quando ele chega na empresa, assim que veio o currículo dele, sem a formação, sem a experiência que precisa, ele é automaticamente rejeitado. Então é muito contraditório, né? Todo mundo dizer o jovem precisa trabalhar, você sentir essa necessidade de ter que ir trabalhar, de ter que ir em busca do emprego, porém o mercado de trabalho sempre recusando. Além disso, enfrentam a necessidade de complementar a renda familiar ou até mesmo são responsáveis por suprir a lacuna deixada pelos pais, que também são vítimas do desemprego. Quase sempre com um salário inferior, péssimas condições nas garantias dos direitos e uma carga horária elevada, os jovens priorizam o sustento em detrimento dos estudos. Então, quando chega essa fase que o jovem precisa ser inserido no mercado de trabalho e ele se coloca nessa situação de ter um currículo escasso, digamos assim, e ter uma demanda muito grande para ser aceito na sociedade, o jovem estaciona. E aí, ao estacionar, ele precisa escolher, infelizmente. Ele não tem condições de conciliar o trabalho com os estudos, por exemplo, e como a necessidade pelo trabalho consideravelmente é maior,
porque é dali que vai vir o seu sustento, é dali que vai vir a renda para você se manter, o jovem acaba optando pela segunda opção, de ir para o mercado de trabalho, de ser colocado para fazer atividades mais braçais, né? Atividades consideradas, né, entre aspas, inferiores, porque não existe nenhuma atividade inferior, mas são colocados para fazer atividades complicadas, que demandam muito tempo, que demandam muito esforço e acabam recebendo bem menos pela sua atividade. Precisam trabalhar mais, com mais esforço e recebendo menos, por conta principalmente dessa qualificação profissional que o jovem ainda não tem, porque ele precisaria estudar para obter. Mas já que ele quer ir para o mercado de trabalho, ele não tem possibilidade de estudar porque o seu tempo está destinado ao trabalho. Vocês estão entendendo quanto que isso é complexo? O jovem precisa ter a formação para conquistar o trabalho, mas sem a formação adequada ele não consegue conquistar o trabalho. Então ele acaba trabalhando naquilo que aparece, nas oportunidades que aparecem, e geralmente a oportunidade que aparece para o jovem no início de carreira é um trabalho mais braçal, um trabalho que exige menos conhecimento, que você vai demandar mais tempo de trabalho para poder, né, executar, e vai receber bem menos por isso. Por quê? Justamente porque bate aí na tecla da falta de profissionalização, da falta de experiência, que é o que as grandes empresas exigem de todos os funcionários que são contratados. Isso vai acarretar em quê, gente? Toda essa nossa discussão até agora vai acarretar em quê? Vai acarretar no futuro dessa pessoa. Optando pelo trabalho, a pessoa tem sim a possibilidade de crescer profissionalmente e de, mesmo não tendo a qualificação necessária, conseguir um bom emprego e conseguir, né, crescer e se estruturar em cima disso. Mas, entretanto, a grande maioria das pessoas acaba passando pelo outro lado, pela outra realidade. E qual é ela? Encontra um emprego que é ali necessário para a sua sobrevivência, que você precisa daquele emprego para poder se manter, porém, esse emprego vai consumir todo o seu tempo, você não tem possibilidade de crescimento porque você não tem a formação profissional adequada, você não estudou porque você optou por trabalhar e você fica o resto da sua vida profissional dessa forma, tendo trabalho, porém trabalhos que pagam muito baixo para você, que demandam um esforço e um tempo muito grande para que você dedique-se a ele e limitando ali o seu crescimento profissional, porque você gasta todo o seu tempo disponível no trabalho e não sobra tempo para a profissionalização, para o estudo, né, para o crescimento nesse sentido. Por isso que eu disse para vocês que o jovem chega numa certa encruzilhada, né, sem saber qual é o caminho que ele escolhe e como que ele vai se sair dessa situação, digamos assim. Na próxima página, peço que vocês passem aí para 69, nós temos o tópico sonhos e projetos, que vai falar exatamente sobre isso, né? Como que fica a situação do jovem nesse momento. Para alguns jovens, não estar empregado representa conviver com dificuldades cotidianas e pode até significar a permanência definitiva fora do mercado de trabalho. Essa situação de exclusão tem efeitos econômicos, sociais e culturais devastadores na expectativa de futuro dos jovens. Seus sonhos e projetos ficam impossibilitados de se tornarem realidade, uma vez que estão excluídos dos espaços de sociabilidade do trabalho, da independência financeira e da escolha de uma profissão. Para o jovem trabalhador, não ter trabalho significa não ter direito à dignidade, proteção social e necessidades básicas, dificultando a sobrevivência, as relações e o sentido de pertencimento. Repensar o trabalho como emprego restrito à sobrevivência e, além dessa garantia para conquistar no aspecto mais amplo
o sentido de pertencimento na lógica do sujeito de direitos e de uma equidade social. O que o texto está nos trazendo neste momento é que nessa fase da vida, né, na juventude, o jovem ele planeja e ele projeta muitos sonhos, né, muitos desejos a conquistar na vida. Então ele imagina que vai ter uma carreira bem-sucedida em determinada área. Ele imagina, por exemplo, que vai ter a sua própria independência, que vai ter a sua independência, quer dizer, que vai, por exemplo, poder sair da casa dos pais e poder se autossustentar, que ele vai ter condições, por exemplo, de realizar os seus sonhos, como conhecer um outro lugar, fazer uma viagem, ter uma casa própria, ter um transporte, enfim. E nesse momento, todos esses sonhos, todos esses projetos que o jovem tem, que o jovem projeta, que o jovem sonha, estão tecnicamente mortos. Por quê? Tudo isso por conta dessa necessidade de inserção do jovem no mercado de trabalho, que vai diretamente de encontro à qualificação profissional que ele ainda não tem. Então vejam que é uma escolha muito difícil a se fazer. E por isso que eu reitero nesse momento que vocês são privilegiados, porque vocês estão vindo de famílias que, mesmo que não tenham toda a estrutura financeira e econômica que gostariam, ainda assim prezam pela educação de vocês. Isso significa que vocês terão condições, né, no futuro bem próximo, de manter a profissionalização de vocês. Porque a escola é para isso. A escola é para transmitir os conhecimentos sistemáticos, né, que vocês precisam aprender, e um preparativo para o mercado de trabalho. Vocês estão sendo preparados, vocês estão tendo acesso a todos os conhecimentos possíveis para que no futuro vocês se tornem bons profissionais. Então, o fato de estar hoje na sala de aula, estar hoje em casa, estudando, tendo acesso a uma aula como essa, significa que a sua família está investindo no seu futuro. Justamente para que você não passe por essa situação de encruzilhada, por essa situação de ter que escolher entre o mercado de trabalho e entre a sua formação profissional. Então, mais uma vez, sejam gratos. Sejam gratos e saibam aproveitar a oportunidade que vocês estão tendo hoje. Por experiência própria, estudar em uma escola particular pode não ser, né, um divisor de águas na vida da pessoa. Porém, estudar em uma escola particular te dá sim mais ferramentas, mais possibilidades de você conquistar o seu objetivo futuramente. Estudar aqui ou estudar, né, em outra instituição faz com que você tenha mais acesso ao conhecimento, faça com que você seja melhor orientado diante das situações, por exemplo, não desmerecendo a escola pública em nenhum sentido. Porém, vocês estão com uma oportunidade hoje que neste momento muitas crianças, muitos adolescentes no Brasil não estão tendo, né? Que é a oportunidade de estudar mesmo estando em um momento de pandemia, né? Em uma crise sanitária global. Então, aproveitem, gente, não desperdicem nenhuma oportunidade na vida de vocês. Continuando. Em sua essência, o trabalho precisa expressar a criatividade, a inteligência e as potencialidades apresentadas na diversidade de cada homem e de cada mulher. Essas potencialidades devem ser desenvolvidas de forma artística e livre, para que possam contribuir na construção das relações e da participação ativa em suas produções. Não há outra categoria que, na realidade, tenha condições para revelar a produção material do ser humano do que o trabalho. É através dele que o homem e a mulher revelam o que são, o que fazem, tanto na sua dimensão subjetiva quanto na objetiva, modificando a si mesmos por suas ações, vivenciando o ser social. O trabalho pode propiciar um mundo de abertura, de relações com outros grupos de diferentes faixas etárias,
papéis e vivências que contribuem para o crescimento e o amadurecimento sadio. Com a juventude, o trabalho estabelece a possibilidade de recriar o sentido do próprio trabalho para a humanidade. Mas nada do que está posto é imutável e inevitável. E é nesse exercício diário que se constrói aquilo que queremos e vamos vir a ser. Então essa reportagem, um estilo de reportagem, foi retirado da revista Mundo Jovem e é uma reportagem de maio de 2009. Então já tem aí mais de 10 anos de publicação. Mas a realidade que está sendo tratado aqui é a mesma realidade que nós vivenciamos até hoje. O que é que nós podemos extrair dessa aula de hoje? Primeiro, o trabalho é extremamente importante para a formação, não só do jovem, mas de qualquer pessoa. Trabalhar, gente, vai além de suprir as suas necessidades básicas. Trabalhar, ter um trabalho digno, está voltado para o seu próprio crescimento enquanto pessoa. Entender quais são as suas habilidades, qual é a área de atuação em que você pode se destacar, qual é o lugar na sociedade onde você trabalha que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E além de tudo isso, o trabalho é subsistência, O trabalho está voltado para o seu sustento. O trabalho está voltado para que você consiga, através dele, ter direito a uma vida digna, com acesso à saúde, com acesso à educação, à segurança, à moradia, à alimentação, enfim, direitos mais básicos de qualquer cidadão. O grande problema nesse caso, a grande questão que nós estamos discutindo, é que o trabalho para o jovem não tem toda essa garantia. O trabalho para o jovem, ele é extremamente complicado porque são dois lados que são opostos, mas que de uma certa forma não podem ser complementados, digamos assim. Porque o jovem, para ter acesso ao trabalho, ele precisa de uma formação, ele precisa de uma experiência profissional, que por outro lado ele não pode adquirir ainda porque ele é jovem. Ou seja, ele precisa do primeiro emprego, ele precisa da experiência para que ele possa ter um currículo aceitável. E isso é um dilema muito grande. Então, a maioria dos jovens vão conseguir emprego como estagiários, para realmente aprender ali, para ter o início de uma profissão. Só que o estágio, ele é extremamente disputado, porque nós temos um mercado de trabalho volumoso, com muitos jovens em busca do mesmo objetivo. E quando esse jovem atinge o estágio, que completa o estágio que vai para o mercado de trabalho, ele pode ainda enfrentar a concorrência com os outros jovens que também fizeram a mesma coisa que ele fez, que também foram estagiar, que também foram atrás de uma oportunidade. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que o trabalho para o jovem é extremamente importante, porém, ele não pode ser levado em consideração sozinho. Ou seja, você não pode crescer pensando somente em trabalhar. Você precisa equilibrar tanto o trabalho quanto a sua formação profissional. Caso contrário, você não terá um currículo, digamos assim, chamativo, interessante, que faça com que você alcance novas oportunidades, E tenha novas relações de emprego. Tia, mas isso é quase impossível de fazer. Realmente. Digo para vocês por experiência própria, porque eu, mesmo tendo uma formação, estou em busca de outra, e mesmo tendo o trabalho, eu estou no mesmo momento, ao mesmo tempo, buscando a minha qualificação profissional. Então, realmente, não é fácil exercer essas duas funções ao mesmo tempo. Porém, meus queridos, essa é a realidade que nós vivemos e esse é o futuro que aguarda vocês. Então, sem querer pressioná-los de forma alguma, porém, eu quero que vocês saiam da aula de hoje entendendo isso, entendendo que vocês têm um futuro bem próximo,
vocês já estão finalizando, né, o ensino fundamental maior, então vocês já têm um futuro bem próximo para exercer essas experiências. Então, começar a pensar sobre isso a partir de agora e principalmente não esquecer da formação profissional de vocês, que é o que vocês estão fazendo hoje, vai ser extremamente importante para o futuro de vocês, certo? Então, concluindo o nosso tópico a respeito do trabalho, vocês terão a atividade da página 70, inclusive a quarta questão, que é uma pesquisa, tá? Que vocês devem fazê-la no caderno, tudo bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição para vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula.